Olá a todos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a você do canal Jumozão. Estamos diante da Wikipédia e vamos dar uma passadinha aqui sobre os ganhadores, os países que já receberam o prêmio Nobel em alguma área. África do Sul, Albânia, Alemanha, Argentina, Austrália, Áustria, Azerbaijão, Bangladesh, Bélgica, Bielorrússia, Birmânia, Bósnia, Bulgária, Brasil. Nascido no Brasil, naturalizado britânico, tá? Olhe para essa anotação aqui. Canadá, aí vai embora. Chile, China, Chipre, Coreias, Croácia, Dinamarca, vai Estados Unidos, França, Finlândia, tá. Aí vem a pergunta. Essa única anotação aqui, ó, o cidadão, ele é nascido no Brasil, porém naturalizado britânico. Você vai entender, basicamente, que não é exatamente brasileiro esse cidadão aqui. Vamos explicar já já. Quando a gente faz uma pesquisa no YouTube, por que o Brasil não tem prêmio Nobel? Eu vou deixar esse vídeo para você ver já já e a gente continua a nossa reflexão. A gente descobre o seguinte, que nós brasileiros, nós somos muito mal informados. Nós somos muito mal informados. E essa desinformação leva a gente a fazer certos juízos muito destrutivos contra nós mesmos. Aqui nós temos rapidamente, olha, um homem sai para caçar e morre. Se você for ver os comentários que tem por causa da pessoa que foi caçar, possivelmente de pessoas que moram em apartamentos, ela não faz a menor ideia do que é a vida além das fronteiras do apartamento, do bairro, da cidade que ela mora. Aí ela faz aqueles comentários. Esse idiota foi caçar o bichinho na floresta e tudo mais. Aí diz bem feito para ele que ele morreu. Isso é desinformação. Já já eu continuo explicando. Deixa eu mostrar uma coisa para você. Olha, isso aqui sou eu na rua, né? Pregando. E eu estou falando aqui sobre a origem do homossexualismo. Como servo de Deus, eu tenho uma posição diametralmente contrária a esse comportamento. Eu sou aqui, eu penso assim, é desse jeito que eu vivo a minha vida. Eu penso desse jeito. Está errado, o Senhor Deus condena, Ele resolveu isso com fogo. Mas essa minha posição, por exemplo, não me leva, por exemplo, a odiar. Por exemplo, aqui, olha, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui tem o Cazuza, ele tem uma música chamada Manhattan. Eu sei que ele é homossexual, mas por causa que ele é homossexual, eu vou odiar o trabalho dele. De modo algum. Ele faz essa música que eu acho ela muito bonita, Manhattan, tá? Mas ele é gay. Isso não desqualifica o trabalho dele. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Vamos aqui para... Olha só. Tem uma suspeição de que Santo Dumont era gay, ó. Inventor do avião, tá? Para nós do Brasil, foi ele que inventou o avião. Os americanos inventaram um estilingue, uma baladeira que empurrava o avião. Ele não. Saía do solo pela própria propulsão e voava. Aí tá, ele inventou o avião. Mas tem uma suspeição aqui, olha. Confirmar a hipótese de que ele era gay, ou seja, talvez o Santo Dumont fosse gay. Aí pronto. Ah, não presta essa pessoa, é um homossexual e tudo mais. E outras posições, por exemplo, eu tenho uma posição bem firme relativa à maçonaria. Aí nós temos alguém que é maçom e tem um trabalho excelente de eletrônica, de engenharia. Aí por causa que ele é maçom, eu vou desqualificá-lo, eu não quero mais nada dele, não vou assistir mais nada dele. Você vai ver nessa entrevista que o engenheiro Osiris Silva dá na TV Cultura, e inclusive eu peguei ela, eu procurei mudar, deixa eu ver aqui, vou mostrar aqui para você, vou passar ela para você no vídeo, junto da edição, aqui ó, eu faço vários efeitos nela para ver se eu saio da questão dos direitos autorais, não sei se adianta isso, mas eu vou arriscar, porque a intenção aqui é lhe dar informação. Aí você vai ver essa entrevista e depois dela a gente continua. Outro dia eu estava refletindo por que o Brasil não tem nenhum prêmio Nobel, né? A Argentina tem, o Chile tem, sim, Venezuela, Colômbia e muitos países do mundo, Estados Unidos, México, mais de 300, México e assim por diante. E nós não temos prêmio Nobel. Por quê? Exatamente essa pergunta, numa oportunidade que eu tive num jantar em Estocolmo, eu vi que, de repente, eu tinha na minha frente 3 membros
do comitê que indica os prêmios Nobel. E aí fiz essa pergunta para eles. Eles não responderam imediatamente, não, porque acho que ficaram meio embaraçados. Mas eu acho que depois de umas doses de vodka, coisa desse tipo, um deles falou assim, vou responder a sua pergunta. Vocês brasileiros são destruidores de heróis. Olha, nossa, foi uma pancada no estômago. Nossa. Né? Aí eu falei, por quê? Ele falou, todos os candidatos brasileiros que apareceram, contrariamente a dos outros países, em particular Estados Unidos, quando aparece um candidato brasileiro, todo mundo joga pedra do Brasil. Não tem apoio da população. Parece que um brasileiro desconfia do outro ou tem ciúme do outro, sei lá o que acontece. Pois bem, você viu como o engenheiro abordou os diretores, as pessoas que fazem a avaliação, e a resposta deles a respeito de por que o Brasil não tem prêmio Nobel. Lembrando que essa pessoa que está aqui anotada como brasileira, cadê? Ele não é exatamente brasileiro, tá? Ele é naturalizado britânico, ou seja, se ele fosse brasileiro, dificilmente ele estaria aqui. Como ele é naturalizado britânico, ele está aqui, conta como fosse do Brasil, mas é uma coisa meio polêmica, uma coisa assim meio não original, tá bom? Deixa eu passar aqui. Então fique a par disso, querido, que é desinformação que faz a gente odiar por causa, eu tenho procurado explicar isso para você, eu tenho procurado mostrar para você que você tem que saber disso, querido. Eu falei esses dias, dois vídeos que eu toquei nesse assunto sobre a água e o gelo. São as mesmas, é a mesma substância. Entretanto, tem funções diferentes em estados e momentos diferentes. Essa não compreensão disso é que leva o brasileiro a fazer aquilo que o Osiris Silva falou. Odiar, protestar, jogar pedra na própria pessoa do Brasil. Você entendeu? Olha, aqui no canal, aqui no YouTube, há pessoas que pensam diametralmente contrária a mim, que são técnicos, que são ensinadores de eletrônica. Mas essas pessoas, elas não ganharão a minha antipatia. Você não vai me pegar aqui no flagra falando mal de quem quer que seja dessa área de eletrônica. Nós estamos juntos, tá? É possível que a gente não se dê no sentido de amizade, a gente não seja harmônico nessa matéria, mas não por causa disso que eu vou desqualificar o trabalho da pessoa que está ensinando eletrônica aqui. Eu não vou fazer isso. Eu percebo tentativas em comentários das pessoas, elas fazem um comentário tentando colher um comentário pejorativo da minha parte para depois, sei lá, se publicar ou se dizer, olha, o fulano falou mal de ti. Não tente fazer isso, querido, que eu não vou fazer isso, tá? Porque nós somos brasileiros. Eu não odeio brasileiro, eu odeio comportamentos prejudiciais. Mas o brasileiro eu não odeio. Eu gosto do meu país. Ah, o pessoal fala, Petrobras era só corrupção. Eu não odeio a Petrobras. São pessoas que provocam a corrupção. Você entendeu? Eu não odeio todos os políticos. Político nada presta. Não, não é assim. Existem pessoas que têm comportamentos que precisam ser reprovados. Comportamento. Dentro das escrituras diz assim, não te torne cúmplices com as obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Essa mesma palavra que diz assim, fala para eu amar as pessoas. Embora as pessoas cometam erros, essas pessoas não podem ser objeto do meu ódio ou do seu ódio. Nós temos que saber dividir água e gelo. Embora seja a mesma substância, elas têm momento diferente, estado diferente, cumprem funções diferentes. Estou ensinando eletrônica. Aproveite a parte da eletrônica. Você opina diferente do meu pensamento politicamente e outras questões? Continue assim. Agora, não por causa de uma opinião diferente minha numa área que dista da eletrônica, você não presta esse técnico. Ou outros que estão aqui no YouTube trabalhando, aí eu o desqualificarei porque ele tem um pensamento diametralmente contrário ao meu. Esse é o nosso erro, desinformação. A gente não sabe dividir as coisas. Nós não sabemos fazer essa divisão. Tá bom, querido? Eu tenho, se você ver essa pregação minha aqui na rua, você vai ver lá que eu falo assintosamente contra isso. Que Deus criou macho e fêmea e isso não vai mudar. Mas isso vai me fazer, por exemplo, odiar o trabalho desse cantor aqui, que era homossexual?
ele tem uma construção musical muito boa. Ele tinha pessoas que os ajudavam a construir a música e eram muito bonitas, são muito bonitas as músicas dele. E tantos outros que são, por exemplo, homossexuais, mas eles têm trabalhos seculares muito bons e devem ser reconhecidos nisso tudo. Há um erro. Em outro momento eu vou falar mais especificamente sobre isso. Um erro nosso. Por exemplo, eu vou falar aqui um pouquinho à parte relativamente à igreja. A igreja, ela resolveu eleger os erros, os tropeços, os pecados de cunho sexual, colocou num patamar de gravidade muito grande. E os outros, ela colocou num patamar de menos relevância. Isso foi um erro muito grande. Porque as escrituras não nos ensinaram isso. Tá bom? Então aprenda, querido, a dividir as coisas. Aprenda a mensurar para que você não seja uma pessoa que esteja destruindo o próprio quintal, a própria casa, a própria nação. Tá? Você dista em certas opiniões, pronto, aquela pessoa não presta, acabou, e eu não quero nem um relacionamento, não quero nunca mais viajar. Não é assim, não pode ser assim. Eu sei de pessoas aqui da área de eletrônica que distam completamente dos meus pensamentos políticos, econômicos, até mesmo geográficos. Mas aí essa pessoa vai ser desqualificada por mim na área de eletrônica só por causa que ela pensa diferente de mim? Eu não farei isso. Eu espero que você aprenda a ter informações. A desinformação é que leva a revelação que aqueles diretores do Nobel deram para o Osiris Silva, o engenheiro Osiris Silva. Fique com esse vídeo, espero ter lhe ajudado. Aprenda a dividir as coisas, por favor. Vai ser melhor para o Brasil. Assim você não vai dizer, essa Petrobras nada presta, essa empresa nada presta, essa Odebrecht tem que acabar com ela. Não é isso, querido. Famílias são sustentadas. Você não pode destruir uma empresa que era da engenharia pesada do Brasil, mas fizeram isso com o apoio da massa desinformada. As pessoas anuíram a destruição dessa empresa. As pessoas estão aí como que é melhor vender, é melhor privatizar. As pessoas não sabem fazer a diferença do social para as questões políticas. As pessoas não sabem. Existem coisas que precisam, é uma questão de soberania nacional. Mas isso daí serve de cabide de emprego. Aí você perde a soberania nacional por causa de uma frase que alguém incutiu na sua cabeça porque ele sabe que você é desinformado. Então, eu não serei desinformado e você do canal também não será desinformado. Boa sorte!